E aí, galera que assiste minhas aulas, está bom? Né? Enfim, a aula passada comecei a falar de compostos orgânicos, falei bastante de carboidrato, falei bastante de lipídio, aminoácido, proteína, né? Muita coisa na aula passada. Ficou faltando falar delas duas, né? As enzimas e as vitaminas. São fundamentais, né? Então vamos começar bem rapidinho essa aula, pretendo não fazer tão extensa igual a passada, mas tá falando primeiro das enzimas, né? O que a gente precisa entender? Separei alguns conceitos principais aqui da aula de hoje. A gente precisa entender que elas são catalisadores, elas que estão por trás das reações catalíticas do organismo, principalmente quando a gente fala de metabolismo, né? Então é muito importante a gente estar acompanhando isso de perto. Né? E aí uma coisa que eu já gosto de chamar a atenção logo no começo é que elas são substâncias e interferem na velocidade da reação química, ok, né? Elas mudam o catabolismo, a gente vai ver agora mesmo um pouquinho de cinética, só que elas não sofrem nenhuma alteração. Elas precisam necessariamente não sofrer. Porque o organismo não conseguiria manter uma demanda de renovação de enzima para dar conta do tanto de substrato que a gente tem. Então ela precisa ter um tempo de vida maior, um tempo útil maior, e elas demoram um pouco mais. Elas participam de várias outras reações químicas, não só da primeira. Por isso, da importância dela não sofrer alteração. E aí, nesse mesmo sentido, né, a gente vê que ela pode participar de uma reação e de outras reações. Então ela é usada nessa, usada na outra, tempo de vida dela. Isso é importante a gente ter, porque eu já vi muita gente falar que a enzima ela participa da reação e depois ela é inativada. Não, ela fica ali no citosol um tempo participando de várias outras reações. É importante a gente ter em mente esse tempo de vida útil dela, certo? Relembrando da aula passada, todas as enzimas são proteínas, e aí, como qualquer proteína, se ela modifica a forma, ela modifica a função. Ah, Ronaldo, e como que ela modifica a forma? Se eu tiver uma variação de alguma coisa que interfira. Por exemplo, o pH, a temperatura, a salinidade. Lembra quando eu falei, eu dei o exemplo de um paciente com a febre, né? Se um paciente com 40 graus de febre, a gente fica doido para baixar essa temperatura. Por quê? Porque essa temperatura está interferindo em vários processos metabólicos ou não, neurais do organismo, e precisa ser controlada, porque senão vai começar a desnaturar essas enzimas e aí elas perdem a função, e essa função é importante para alguma coisa. O mesmo acontece com o pH, né? Paciente entubado, paciente com cetoacidose, né? Qualquer quadro que o pH, lembrando que o pH sanguíneo ele varia de 7,35 a 7,45, né? Qualquer coisa abaixo de 7,35 a gente chama de acidose. A acidose ela pode ser metabólica, pode ser respiratória, depois a gente vai falar isso mais para frente, quando formos falar fisiologia pulmonar, por exemplo. E aí, esse quadro de acidose também modifica a proteína, também modifica as enzimas, né? Então, vamos desnaturar elas. E é muito importante que a gente resolva isso muito rápido, certo? Então, aqui, só para lembrar da aula passada, né, refrescar a mente de todo mundo, mas aconselho de voltarem lá. As enzimas, elas por serem proteínas, elas vão dessa evolução de forma dela. Elas são primeiro construídas em forma de estrutura primária, né, que a gente está vendo aqui, e depois, deixa eu colocar o apontador, depois ela vai ocorrendo o seu dobramento, lembra aqui ponte de sulfeto, relação com o hidrogênio, né, pontos de hidrogênio, elas vão se dobrando e formando uma estrutura quaternária. Não quer dizer, por favor, prestem minha atenção, que quando uma estrutura terciária ou secundária não vai fazer nenhuma ação. Vai, às vezes ela precisa estar só nessa estrutura terciária para que ela faça a função que ela foi determinada. A gente tende a entender que, como é uma linha crescente, o que realmente faz a função é a estrutura quaternária. Vai depender muito da enzima que a gente está trabalhando. Às vezes é muito maior, precisa de 20, 30 estrutura terciária e quaternária para fazer uma estrutura, por exemplo, a ATP sintase, ela é enorme, né? A conformação dela é enorme, e às vezes precisa só de uma molécula terciária para fazer a síntese, né? Fazer a reação. Mas dando sequência, né? Toda enzima, ela tem, né? Nem toda enzima, vamos corrigir isso. Algumas enzimas precisam de uma interação com outras moléculas para que elas sejam ativadas. E aí a gente chama isso de grupos adicionais, que podem ser ou cofator ou coenzimas, né? Ou grupo prostético, mas depois a gente fala desse grupo. O que é um cofator, Ronaldo? Um cofator
São moléculas inorgânicas ou de pequeno porte, como a ATP, né, a adenosina trifosfato, que interagem na enzima, por exemplo, o ferro, o manganês, o zinco. Lembra do ferro na hemoglobina? Pois é um cofator para que ela exista. Já as coenzimas, a gente vai ter uma relação com moléculas orgânicas, exemplo, o NAD, o NADH, o acetil-CoA, né, que eles estão participando e muito de reações metabólicas. Por exemplo, quando a gente for estudar a via glicolítica, formação do glicogênio, a gliconeogênese, né, sinalização celular, tudo por questão de moléculas orgânicas como o NAD, o acetil-H e essa relação que tem com essas enzimas. Né? Então vamos dar uma olhadinha na forma. Aqui que a gente está mostrando é a estrutura completa. Né? Essa parte da proteína que forma a enzima, o cofator e a coenzima, né, que é a parte que vai realmente acontecer a catálise, né, ó, sítio catalítico, ok? Só que eu gosto de chamar a atenção para o seguinte, essa parte proteica a gente chama de apoenzima, e quando ela tem a interação da apoenzima com o cofator, ou a coenzima, ou ambos, a gente chama de aloenzima ou holoenzima, depende da tradução, e é só uma questão de nomenclatura, acaba que a gente, quando vai estudar, estuda tudo isso como enzima para facilitar a nossa vida, mas é importante a gente entender que precisa-se dessa interação para que haja ligações para frente. Né? Nem toda enzima precisa de cofator e coenzima. Mas as que precisam, tá vendo? Ó, aqui a gente tem uma proteína inativa, vem um cofator, poderia ser, por exemplo, acetil-CoA, e aí a partir dessa interação que a gente chama de aloenzima, tá vendo a interação? A gente consegue ter sítios próprios para outras moléculas virem participar. Olha só, vamos supor que isso aqui é um NAD, precisou do NAD vir ativar essa enzima para que ela possa interagir com outras substâncias e passar o sinal ou fazer a reação química que a gente precisa, certo? Ó, dando sequência, né, essa interação enzimática. Há muito tempo, né, eles pensaram, né, vários pesquisadores trabalharam nesse mecanismo de estudo, essa forma didática de ensino, que a gente chama de mecanismo chave-fechadura. Hoje, a gente agradece demais o ensino deles, mas a gente sabe que é um mecanismo um pouco diferente. Então, a gente, sempre quando eu falo de ciência, eu gosto de chamar a atenção um pouquinho, abrir um parênteses, e falar que a ciência ela se constrói a partir do passado, das construções passadas. Né? Eu preciso de um pesquisador vir construir um conhecimento e a partir dele eu usar de alicerce e construir um novo. Né? Então eu não gosto quando alguém fala assim, olha, o mecanismo chave-fechadura não é mais usado, já está defasado, a gente já tem o ajuste induzido que explica essa teoria melhor. Beleza, tem, realmente. Só que o ajuste induzido, ele veio graças aos pesquisadores que entenderam esse mecanismo chave-fechadura, certo? Vou explicar um pouquinho melhor os dois mecanismos para vocês entenderem do que eu estou falando. Primeiro, mecanismo chave-fechadura. O que os pesquisadores achavam? Primeiro que existia a enzima, e essa enzima possuía sítios de ligação similar ao substrato que essa enzima foi feita para interagir. E aí acontecia essa interação de complexo enzima e substrato, e a partir da reação química aqui, tínhamos um produto. Então, olha, por exemplo, eu peguei uma molécula de glicose, tive uma reação com qualquer outra substância, por exemplo, uma hexoquinase, uma enzima, e acabou virando um outro produto. Acabei quebrando ela, certo? Olha, serviu para entender naquele momento, a gente precisava desse contexto para entender. Só que quando a gente olha o que a gente tem de estudo hoje, a gente vê que é um pouquinho diferente, né? Na teoria do ajuste induzido, a gente vê que a enzima inicial ela não tem a formação do substrato, igual era no mecanismo de chave-fechadura. Tá vendo que aqui a gente conseguiria ligar perfeitamente? Aqui não. Aqui é totalmente diferente. Por quê? Porque essa enzima, na verdade, ela está no formato da interação que a molécula precisa ficar. Ou então a enzima ela já tende a ficar no formato do complexo enzima-substrato. Aí você fala assim, olha, para quê? Olha, para quê? Vou pegar uma caneta para a gente explicar. A gente tem uma molécula e várias outras átomos que vão interagir com o átomo dessa molécula, enzima-substrato. E aí essa interação vai fazer com que seja puxado
esse pedacinho de cada lado no sentido de levar esse substrato para o centro. E aí promover o dobramento e a quebra. Olha que interessante. Quando a gente olhava para esses outros aqui, para esse outro modelo, a gente não conseguia ver de forma clara essa interação de energia que acontece. E aí que era a maior dúvida que fizeram pensar no ajuste induzido. Ok, eu sei que há uma interação, mas da onde que vem essa energia? Da onde que vem essa energia? Ele simplesmente está lá, né, e esse modelo não permitia que a gente entendesse. Quando a gente estrutura dessa forma de induzido, né, a gente vê que a energia está lá porque ela vem da interação dos átomos dessa parte, dessa conformação interna da enzima, com o substrato que ela quer degradar. Olha que interessante. Então, por exemplo, as forças de polo e dipolo, as forças de Van der Waals, as pontes de hidrogênios que vão formando entre a enzima e o substrato, que geram a força necessária para quebrar. Então é muito importante a gente entender da onde que veio essa energia. Vamos apagar para deixar o slide bonitinho. Beleza? Dando sequência, vamos falar o quê? De cinética enzimática. Primeira coisa que a gente precisa entender, fundamental. Deixa eu trocar para a caneta. A gente precisa entender que é fundamental é que a enzima ela reduz a energia de ativação. E isso é fundamental. A gente precisa reduzir para que essa reação aconteça de forma mais rápida. Então vamos falar assim, olha, Ronaldo, mas que reação? Eu não entendi a reação. Beleza, a gente explica. A gente primeiro tem um substrato qualquer, temos uma interação substrato-enzima, e a partir daí que há aquela interação de forças que eu acabei de falar, ponte de hidrogênio, entre a enzima e o substrato, há uma mudança, uma quebra desse substrato, uma modificação dele, e aí a gente passa a chamar ele de produto, uma interação enzima e produto. A partir do momento que o substrato vira produto, aquelas ligações, ponte de hidrogênio, força de Van der Waals, param de interagir e essa enzima se desprende do produto, soltando ele dá sequência na cascata de eventos que vai acontecer a partir daí, certo? Esse mecanismo de substrato enzima a gente consegue entender a partir da cinética enzimática. Olha que interessante. Primeiro a gente vai olhar, é um gráfico de energia por curso do tempo, então é energia por variação do tempo. A gente tem energia de ativação catalítica, energia de ativação da catálise, estado final. O que eu quero que vocês entendam? Primeiro, vamos olhar primeiro esse gráfico azul de cima, aqui, essa curva de cima. Vamos supor que é uma molécula qualquer, e aí com o tempo ela vai absorvendo energia, vai tendo interação com a temperatura, com a própria energia de dentro do citosol, chega num estado de transição, que é um estado que a gente vê aqui dentro, e ela passa para produto, sozinha. Ninguém fez nada. Só que vamos supor que isso aqui demorou 3 dias para acontecer, certo? O organismo não tem condição de esperar 3 dias para uma quebra de glicose. A gente precisa desse ATP que vai ser subsequente a essa quebra rápido, né? Então o que a gente precisa? De uma enzima. O que a enzima faz? Ela vem e diminui, olha aqui, reduz a energia de ativação. O que antes demoraria 3 dias para acontecer de forma espontânea, né, agora a gente vê 3 milissegundos acontecendo. Então isso é muito importante, porque senão o organismo não conseguiria viver tempo suficiente para pegar esse produto e dar sequência nisso. Então acontece o quê? Em milissegundos, a gente chega a um estado de transição, olha a redução do estado de transição, e a gente caminha para o produto, que é o estado final, certo? Isso aqui, gente, é bem mais complexo, né? Porque a gente consegue olhar, por exemplo, se a gente pegar a reta, a gente vê uma velocidade máxima aqui, isso aqui é interessante. A gente vê o que a gente chama aqui de constante de Michael, que a gente pode estar avaliando as duas velocidades com duas constantes, olha que interessante. Só que agora, para nível de vestibular, eu não vejo tanta necessidade da gente aprofundar na cinética enzimática. Mais para frente, conforme a gente for evoluindo no ensino médio, a gente pode sim falar uma aula da graduação
e falar aprofundado mais disso. Mas conforme a gente for ver, porque tem muito conteúdo para a gente estar trabalhando antes disso. Ok? Então, dando sequência. Né? Fatores que modificam as enzimas. Né? Eu havia falado que os mais comuns são o pH e a temperatura e a salinidade. Vamos falar primeiro da temperatura. A velocidade tende a diminuir quando a temperatura passa de 35 a 40. Mas temperatura, depois vocês vão ver com a química, né? Não tem muita relação com calor. Mas se eu absorvo mais calor, não era para a molécula ficar mais agitada? Realmente isso acontece, a molécula fica mais agitada. Só que a enzima ela tem um ponto ótimo. E esse ponto ótimo, se passa desse ponto, ela tende a quê? Dessaturação. E aí ela perde a função. Por isso que a velocidade vai diminuindo daquela equação. Certo? Aquele gráfico que a gente acabou de ver vai diminuindo porque as enzimas que estão ali vão desnaturando, perdendo a função, e aí ele tende a diminuir a velocidade. Lembram da conformação? Isso ocorre porque com a temperatura, que eu acabei de falar, essas estruturas vão se fazendo um caminho contrário, então de quaternário vem para terciário, secundário. Muito importante a gente sempre lembrar que se mudar a forma, mudou a função. Né? E aí acaba que a temperatura interfere bastante. Quando a gente fala do pH, a enzima também tem um pH ótimo, igual ela tem uma temperatura ótima. E aí vai depender de onde que essa enzima ela foi pensada, vamos pôr entre aspas, para agir. Se essa enzima, igual a pepsina, ela age num pH 2, um pH ácido, se eu pegar ela e colocar num pH de 8,5, ela vai estar inativada, ela vai desnaturar, porque ela não foi feita para trabalhar nesse pH. Então vamos pensar um raciocínio. A pepsina, que ela foi feita para trabalhar no estômago, né, que é a enzima que digere proteína no estômago quando a gente alimenta, ela precisa de um pH próximo de 2 para que ela consiga ter um tempo ótimo e fazer a reação de forma adequada, na melhor velocidade possível. Já a pitialina, ela precisa de um pH próximo do básico. Olha só, o pH básico não é 7? Então, próximo do básico. Ela quebra carboidrato, essa enzima. Lembra dela? Amilase, salivar ou pitialina? Então, na boca. A boca é uma estrutura interessante que tem um pH neutro. Imagina se a gente tivesse um pH ácido. Já que um povo que não escova os dentes acaba ficando ácido, né, gente? Mas enfim, o que a gente precisa entender? Lembra que eu falei? Olha, velocidade inicial máxima e a constante. Aqui não, aqui é um gráfico de velocidade por pH. Né? Então, olha, por exemplo, a petialina, né, com pH próximo do 7, varia, claro, mas próximo do 7, ela atua na boca. Né? Então, olha o ponto ótimo dela. A pepsina não, a pepsina precisa de um pH bastante baixo, né? Bastante baixo. Acho que é o único lugar do organismo nosso que a gente vê um pH tão baixo desse jeito. Alguns outros mamíferos e crustáceos conseguem ter ainda um pH mais baixo ainda. Um pH próximo do 1, que já é bem complexo um negócio desse. Então ela precisa degradar proteína, pepsina, igual eu havia falado, e é muito comum que ela esteja no estômago, certo? E já a tripsina também degrada outros tipos de proteínas, só que aí ela trabalha num pH de 8,5, um pH básico. Né? E é muito comum a gente encontrar ela no intestino, principalmente intestino delgado. O grosso é mais para reabsorção de água e sais. Né? Depois a gente vai falar isso quando for falar de anatomia humana. Beleza, nomenclatura. A gente tem que entender que são 6 categorias de enzima. A gente vai falar das oxirredutases, liases, transferases, isomerases, hidrolases e ligases. Vou falar uma por uma com cada um com vocês, ok? Oxirredutase. Como a gente pensa, lógico, pelo nome, são aquelas enzimas que participam do processo de oxirredução das moléculas, de oxidação dessas moléculas. Então eu trouxe como exemplo o lactato desidrogenase. Olha, esses nomes tão lindos de enzima. Terminou em ase, a gente já sabe que a substância é uma enzima. Ah, mas professor, então vai ser toda terminada em ase? Porém, algumas proteínas não terminam em ase, e aí a gente tem que realmente saber que ela é uma proteína. Mas o que ela veio? Olha só. Veio com um NAD, ó, o cofatora, com a enzima trabalhando em conjunto, né? E transformou o ácido pirúvico em ácido lácteo, ou lactato, né? Depende, né? Isso acontece muito no músculo, muito na musculatura estriada esquelética, muito comum acontecer.
E aí a gente vê que houve uma variação, olha, houve uma mudança conformacional, houve um acréscimo de outras substâncias, de hidrogênio, o hidrogênio que veio do NAD, tá vendo? Há uma modificação, modificou a estrutura, modifica-se a função. Lembram? Né? Temos também deixa eu continuar. As transferases. O que vocês acham que faz? Sim, elas transferem um grupamento, geralmente, de um lugar para o outro da mesma molécula, né, para ela passar a ter uma outra função. Geralmente é um grupamento metil ou glicerol, um fosfatil também, mas não é tão comum igual o metil. Fosfatil também. Então é muito importante. O que a gente vê? Lá, quando a gente foi estudar via glicolítica, o que faz, né, vem o hormônio insulina, e o que faz a glicose entrar na célula e ficar na célula, porque só a glicose ela não ficaria, ela ia sair. Ela precisa ser aprisionada, que a gente fala, dentro da célula. É exatamente isso. Vem uma enzima, mais para frente a gente vai estudar bastante ela, a hexoquinase, e modifica, ela gasta energia, olha aqui, ela pegou a energia de um ATP, transformando em ADP, olha aqui o cofator atuante, olha o cofator atuante, né? E aí ela modifica a estrutura que vem, ó. Ela modifica a estrutura, ela transferiu um grupamento de um lugar para o outro, e isso modificou a estrutura. Quando a gente vê uma enzima do tipo quinase, a gente sabe que ela acrescenta um grupamento fosfato em algum lugar da estrutura, que a gente chama de fosforilação. Quando é por exemplo, uma glicofosfatase, né, já é diferente, ela faz o caminho inverso, ela retira o fosfato daquela estrutura. A partir daí que eu mudei a estrutura, ela não sai mais da célula. Olha que engraçado. E aí vai ter vários outros fatores aqui dentro, outros hormônios, né, depende do glucagon, depende do cortisol, né, de como que vai. Essa via pode seguir, né, na glicólise e na ciclo de Krebs e na fosforilação oxidativa e virar o ATP, que a gente conhece, os 36 ATPs. Lembrem que é formado 38, mas gasta-se 2, então o saldo final é 36 ATPs. Mas também pode virar o glicogênio. É a partir daqui que o hormônio vai interagir. Se vira glicogênio, você dá sequência na glicose. Certo? Mas depois a gente vai falar isso com mais calma. As hidrolases, o que vocês acham que fazem? A quebra de alguma coisa por adição de água, né? Que é o que a gente veio falando quando a gente falou de proteína, quando a gente falou de glicose, também é a mesma coisa. Aqui eu trouxe a ligação peptídica, mas poderia ser uma ligação glicosídica também. Né? O que veio? Veio uma interação, olha aqui, interação, e veio e formou, saindo uma glicose, certo? Aí, se eu vier aqui e quebrar utilizando a água, H2O, né, essa estrutura volta para o sentido contrário. É o que umas hidrolases fazem. Né? O exemplo mais comum que a gente vê é peptidase, que quebra a ligação peptídica. Bem? Temos a liases, né, que ela quebra e faz uma adição, mas no sentido de quebrar uma dupla ligação. Mais uma vez o ciclo de Krebs, que a gente vai passar mais para frente. Quando a gente tem a fumarato, ou fumarato, depende da tradução, aqui não está em inglês, virando malato, a fumarase, que é a enzima, veio e quebrou uma dupla ligação dessa estrutura. Entenderam? Então é muito interessante isso acontecer. E claro que isso pode ser revertido, como é revertido, porque é um ciclo, né? O ciclo do ácido cítrico ou de Krebs. Temos os exemplos das isomerases, que ela altera a forma, é um isômero, ela altera a forma geométrica. Novamente, a gente vê aqui a glicose 6-fosfato, lembra que eu falei que precisou da hexoquinase vir e acrescentar um grupamento fosfato. Agora a gente tem uma outra estrutura, a glicose 6-fosfato, que ela veio com fosfato a mais, mas ela manteve-se a mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de fósforo, só que ela virou a frutose. Nossa, mas o que aconteceu? Ela mudou a conformação dela. Olha aqui a conformação, olha aqui a conformação dela, certo? E aí a gente precisou da fosfoesquenase isomerase, olha o tamanho do nome da enzima,
precisou de um cofator atuante aqui, né? Nesse caso não precisou da coenzima, não precisou do NAD, mas não houve gases de ATP, porque só mudou a forma dela, mas precisa se mudar essa forma para ela conseguir dar sequência na cadeia de eventos que vai ter para frente. E aí a gente tem as ligases também, que é o mesmo sentido, né? O próprio nome fala, elas participam da síntese, né? Lembra quando eu falei na primeira aula que síntese é toda vez que eu pego moléculas pequenas, né, e transformo numa molécula maior. Então isso é um processo de síntese. E aí vem exatamente nesse sentido, ó, a piruvato carboxilase, ela vem e transforma essa molécula de bicarbonato de piruvato na oxalacetato. De novo a gente falando de ciclo de Krebs, né, ciclo do ácido cítrico. De novo a gente falando de fosforilação oxidativa. Então, mais para frente a gente vai realmente falar disso, mas eu preciso que vocês entendam o que uma enzima faz antes de eu chegar e explicar o que é todo o ciclo de Krebs e como ele é um processo complexo às vezes. A gente pode ir aprofundando e ficando bem mais complexo do que a gente vê normalmente no vestibular. Então vamos bem com calma com isso. Vitaminas, né? Dá uma pausa, dá uma respirada aí, vou dar um golinho de água aqui também. Enzimas, depois vocês, qualquer coisa, mandem uma dúvida aqui embaixo, nos comentários, ou via Instagram, via e-mail, sempre respondo. E vitaminas, ok? Vamos começar. O que a gente tem de conceito inicial? Primeiro, elas realizam diversas funções no organismo, né? Porém, as mais comuns são coenzimas, por isso que a gente sempre dá uma aula enzima e vitamina junto, porque elas estão bem intrínsecas no organismo. E elas são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Claro, né, gente? Vocês já têm intenção que a hidro tem relação com a solubilidade dela na água e a lipo com gordura, né? Então a gente vai dar sequência. O que elas têm? Possui afinidade com a água, só que o que a gente tem de interessante, né? As hidrossolúveis, como elas têm afinidade com a água, o rim consegue metabolizar e excretar isso, o fígado metaboliza e o rim excreta, de uma forma mais fácil, né? Então, não tem tantas complexidades, não tem tantos alterações pelo excesso dela, né? Às vezes a gente pode ingerir essa vitamina em excesso e isso produzir algum problema para a gente. E aí, as vitaminas hidrossolúveis, pela afinidade da água, elas conseguem ser excretadas numa maior facilidade, e aí isso não tem tantos problemas. Porém, como tudo na vida, o excesso pode sim forçar muito o rim a trabalhar e levar a essa lesão renal, certo? Então a gente tem como exemplos, né, todo o complexo B, B1, B2, B3, B12, e aí vai, e a vitamina C, a gente vê no cítrico, vou falar agora mesmo. E como exemplo dos lipossolúveis, a gente vai pensar o quê? Como elas são armazenadas em gorduras, certo? E a gordura é muito mais difícil de metabolizar. Ela não vai lá para o rim, é quebrada e excretada na urina. Ela precisa ter uma metabolização, ela precisa ter uma quebra, né? E aí isso facilita muito que haja um excesso, né? É fácil ter excesso de uma vitamina lipossolúvel. E aí o acúmulo pode gerar várias complicações. Tanto que da agora para frente, quando eu for explicar, eu vou explicar primeiro as hidrossolúveis e depois as lipossolúveis. Vocês vão ver que a hidro eu não vou estar, olha, o excesso dela causa isso. Já a lipo eu vou estar, o excesso pode causar tal coisa, certo? Como exemplo, a gente tem a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. São só essas, não tem extras, né? Estou falando, gente, de vitaminas que são essenciais para o organismo humano, né? Aí se eu for pegar outros animais, outros reinos, aí já são outra conversa, precisa-se de outras vitaminas. Mas aí o que mais é cobrado em vestibular e o que mais é visto no ensino superior, no sentido de cursos da área da saúde, né, não da biológicos, são as vitaminas que interagem com o corpo humano, certo? Vamos dar sequência. Primeira vitamina que eu vou falar, primeiro as hidrossolúveis, claro, eu vou começar do complexo B, que é o mais extenso, a vitamina B1, também chamada de tianina, né? A gente encontra ela em carne vermelha, viagens, né, castanhas, e ela também, ela faz como, o que ela vê? Ela atua como coenzima e tem relação bastante interessante com o processo de descarboxilação. Lembra o grupamento carboxila?
você pode mudar ele de lugar, de um aldeído vira cetona, igual acontece naquele exemplo que eu trouxe da glicose e da frutose. Então, ela atua muito nisso. E na remoção do CO2 do citosol. Lembra quando a gente passa por toda a cascata de quebra da glicose e o produto final, quando a gente está falando de respiração aeróbica, né, respiração com oxigênio, que o aceptor final é o oxigênio, aceptor final é de elétrons. Depois eu vou falar isso com calma, relaxa. Né? É o oxigênio, o produto final é CO2, lembra? Né? A fotossíntese precisa de água e gás carbônico e a gente precisa de oxigênio e o carboidrato para formar CO2 e por aí vai, certo? Então a vitamina B1 atua muito nessa remoção de CO2 de dentro da célula e excreção para o corrente sanguínea e depois isso sai para o pulmão ou fica ali como ácido carbônico, né? Mas aí a gente está falando da carência. Lembra que na hidrossolúvel eu vou falar muito da carência. Mas muito comum a gente vir falar da beriberi, que é uma doença causada exatamente pela carência da vitamina B1. Então, por favor, associe vitamina B1 à beriberi. Lembre de gravar o nome, porque às vezes vem só falando, olha, carência de tianina. O que é isso? Vitamina B1, do complexo B, certo? Então, o que a beriberi faz? Todas as vitaminas, vocês vão ver aqui, que a carência dela afeta muito a pele do paciente, né, as condições de vida diária, ele tem fraqueza, falta de apetite, problema de memória, várias das vitaminas interagem nisso. Mas a beriberi é muito comum por conta dela fazer um contexto de magreza extrema, tá vendo? A pessoa tá bem caqueixa, que a gente chama de caquexia, e ao contrário do membro inferior é demasiado, a pele está bem desidratada, a gente vê que ela está com rachaduras, né, na derme, na epiderme. Isso é muito característico da beriberi, certo? E o beriberi é uma palavra indígena, porque isso tem muito a ver com o povo indígena, o africano, que tinha uma carência de vitamina B1, porque nem sempre tinham carne e alimentação como castanha e vagem. A castanha, mais para frente eu iria falar, mas eu vou falar agora, ela é considerada um super alimento, né? Porque todo nutricionista fala assim, come umas castanhinhas, né? Bem coisa de rico, né? Porque castanha é cara pra caramba. A gente precisa da castanha sim, porque ela tem todas as vitaminas essenciais e outros óleos e outros lipídios que são fundamentais para evitar problemas disso, né? É muito triste quando a gente vê alguém com uma complicação tão severa por carência de alimentação. Isso é bem decepcionante, porque quando a gente vê um protozoário, um vírus, nem sempre a gente tem condição de lutar. A gente está vendo aí com o coronavírus. Mas carência de alimentação é algo que realmente demanda uma atenção do Estado, né? É muito triste a gente ver isso acontecer. E é o problema de todas as vitaminas, né? O problema de todas as vitaminas. Aqui eu trouxe duas de uma vez para a gente andar um pouquinho mais rápido, que é a vitamina B2 e a B3. A vitamina B2 é a riboflavina e a B3 é a niacina. Ambas estão na carne vermelha, nas vagens e grãos, feijão, né? E aí a gente pensa o quê? Elas também atuam na coenzima e elas trabalham no processo de respiração celular. Olha aí de novo, lembra que é coenzima? Então a enzima vai estar na respiração celular e precisa de uma coenzima. A vitamina B1 e B2, que elas compõem o quê? O NAD e o FAD. Olha que interessante, né? Que participam lá da respiração, vai virar o NADH+, o FADH. Outras enzimas também estão nesse sentido. Okay? A carência, de novo, pode levar a lesão nervosa, uma faringite, que é uma inflamação da faringe, lesões no lábio, lesões da mucosa, na glossite, que é a inflamação da glote, conjuntivite, dermatite seborreica. É muito comum a gente associar problemas de pele lá com o pessoal da dermatologia com carências de vitamina, carência nutricional. Então a gente vê essas lesões de pele importantes, principalmente em extremidades, né? Extremidades geralmente são áreas que quando a pessoa está com alguma carência, as extremidades são o primeiro local a sofrer, porque o próprio organismo possui um mecanismo de contornar esses nutrientes para os órgãos vitais, na tentativa de manter uma sobrevida melhor, e aí as extremidades que estão mais distantes dos órgãos vitais geralmente sofrem mais com isso. Então, muito comum. Não quer dizer que outras regiões também não vão sofrer. Só estou dando um exemplo que é muito comum a gente associar lesão em mão, lesão de pele assim, com carência de vitaminas. A gente não pode esquecer disso.
A vitamina B5, né, a gente chama, o nome dela é ácido pantotênico. A gente encontra ela na carne vermelha, leite, derivados, claro, e cereais. E também atua como coenzima, mas essa aqui ela tem um quê a mais, né? Ela forma coenzima A. A coenzima A, ela participa de todo o ciclo de cremes. É ela que dá o start no ciclo, vamos falar desse jeito, né? Então é muito importante que ela exista. E aí a gente raciocina, né? Ela também participa de formação de hormônio, participa de transmissão nervosa. A coenzima A é, assim, fundamental e essencial. E aí a gente pensa assim, todas essas enzimas, elas têm se elas estão em carência, se elas estão em falta, né, elas interferem direto no ciclo de Krebs. Então ela interfere diretamente na produção de ATP. Então se eu não tenho ATP, ou não tenho a moeda energética, a energia da célula, então é um pouco complicado eu recrutar uma fibra muscular para andar, para sentar, para falar. Então é aquela paciente, aquele paciente, aquela pessoa que vai estar sempre cansada, né? Sempre com cãibra, né? Porque se eu não tenho o ATP, olha que interessante a gente raciocinar a cãibra, né? Se eu não tenho o ATP, o organismo ele vai lançar mão de outros jeitos de produzir ATP. Então entra o que? A fermentação lática, entra a respiração anaeróbica. E como produtos, a gente vê o ácido lático, que é o precursor da cãibra, né? Cara, a gente vê enfraquecimento do sistema imune, porque, claro, coenzimas vão atuar muito quando a gente for estudar a imunologia, né? Os mastócitos, o linfócito T, precisa de interação de proteínas para dar sequência, né? A dormência do pé tem relação com aquela carência nutricional de extremidades e principalmente com transmissão nervosa, porque aqui é cheio de neurotransmissores, cheio de fendas sinápticas, e aí ela sofre muito com isso. E acaba gerando um processo de sinestesia, que é essa dormência nos pés que a gente vê no paciente. Beleza? Dando sequência. Vitamina B6, está acabando. Pirodoxina, desculpem. O que a gente vê? Primeiro na carne, leite e cereais, certo? Ela trabalha também, atua como coenzima e também participa do processo de metabolismo de aminoácidos. Não tem muito o que falar, acaba entrando no grupo de todos, né? Da enzima, agora mesmo eu vou falar mais da anemia, cansaço, confusão mental, porque tem relação com o sistema nervoso, né? Se eu deixo de produzir um aminoácido, eu deixo de produzir uma proteína, e essas proteínas são necessárias em outras regiões do corpo e acaba tendo várias consequências com isso. A gente tem a vitamina B8, a biotina. Essa vitamina também é encontrada em carnes vegetais de cor de verde escuro. Gente, eu aconselho, quem vai fazer vestibular e está vendo minha aula, faz uma tabelinha, põe assim, vitamina 8, carne vegetal verde escuro. Porque acaba que tendo que decorar. Porque parece que tudo é o mesmo, mas, por exemplo, ó, vegetal verde escuro, isso já daria para fazer um peguinho numa questão. Então é importante a gente lembrar muito disso, né? Então a gente tem a vitamina B8, também chamada de biotina. Participação da formação do glicogênio, quando a gente for falar de glicogênese, né, a biotina atua bastante nesse processo. Ela ajuda muito aquela glicose, 6-fosfato, seguir para o rumo da formação do glicogênio. Né? E como consequência do tecido adiposo, né, da formação de gordura, formação do aminoácido. E é muito interessante que a carência dela forma feridas, como todas as outras, mas ela é mais voltada para feridas no rosto e próximo à boca, né? A gente teria que estudar mais a fundo para entender por que a pele da boca, da pele do rosto é mais suscetível à vitamina B8, a carência da vitamina B8, mas não vem ao caso, estou só apresentando as vitaminas agora, certo? Vitamina B9 e B12, a vitamina B9 é o ácido fólico e a B12 é a cobalamina, elas estão presentes, né? A B9 em frutas cítricas e vegetais verde escuro, e a B12 na carne vermelha, leite e ovos, certo? Aí eu pus bem vermelho, não é encontrada nos vegetais. Então a B12 é um tipo de vitamina que era interessante vocês darem uma destacada, porque ela é a única de tiver. Porque se eu tiver que chutar, né? Eu vou falar que tem no vegetal. Grandes vitaminas vão entrar, quase todas as outras, né, as outras. E a 12 não. A B12 ela não tem. E aí a gente tem um contexto interessante. O pessoal que é vegano, né? Porque o vegano ele não come nem ovo e nem leite,
Então o pessoal que é vegano, eles correm o risco de ter uma carência dessa vitamina. Então eles precisam suplementar. Então é importante o acompanhamento nutricionista, né, com nutricional, com endócrino, com nutricionista, com nutrólogo, para conseguir suplementar da forma mais correta. Admiro demais quem consegue ser vegano, não é o meu caso, eu já tentei uma vez, mas ainda não consegui, estou em processo, vai aos poucos eu vou conseguir, quem sabe. Mas a gente sempre precisa pensar na saúde também, né? Então a gente não pode ter uma carência de uma vitamina tão importante como a cobalamina, certo? O que que elas fazem, né? Elas participam do metabolismo de RNA e DNA e das hemácias. Olha que importante, né? Essa síntese e produção de DNA, de material gênico, precisa do ácido fólico, precisa da cobalamina e as hemácias também, né? A gente precisa disso. Por isso que é tão importante a gente suplementar, porque essa da vitamina, ela não vai causar uma lesão de pele, né? Ela vai ter coisas muito mais severas, complexidade muito mais severa, que é o caso da anemia megaloblástica. Olha, por exemplo. O que a gente está falando, essa imagem que eu trouxe para vocês, é da formação de uma hemácia, né? Então a gente tem o proeritoblasto, e aí ele tem toda uma cadeia a gente tem que entender que esse núcleo ele diminui e é expulso, né? E aí o citosol que configura e forma a hemácia, no sentido de carregar o oxigênio. Quando a gente fala de anemia megaloblástica, a gente tem uma anomalia nesse processo de maturação, porque faltou a vitamina, que a vitamina atua diretamente nessa diferenciação da célula, né? E uma anemia normal, aqui eu trouxe uma anemia normal, é a megaloblástica. A gente vê que realmente não é uma formação, uma anemia que está faltando ferro para formar essa hemoglobina. A gente vê que é uma estrutura diferente aqui dentro da célula. Olha o tanto de complexo proteico que a gente vê, complexo anucleado que a gente vê aqui dentro, né? Quando a gente olha no microscópio, isso aqui é uma imagem de microscópio, a gente consegue, perdão, a gente consegue ver bem nitidamente que ela tem uma estrutura diferente da uma hemácia, né? E aí, se ela tem uma estrutura diferente, ela tem uma função diferente, certo? Outra coisa também que a carência dessas duas vitaminas são importantes, principalmente para a gestante, é relacionada com a anencefalia. Porque essas vitaminas, lembram, acredito que nem todos viram, mas lembra aquele conceito de embriologia e dobramento do tubo neural que acontece lá depois que há a diferenciação de esgoto, mórula, blastocisto. Então, há um dobramento naquela região e precisa-se da vitamina B12 e B9 atuante ali para que seja proporcionado à parte superior, à calota craniana, né? E aí, se a mãe encontra-se em carência desse tipo de vitamina, pode-se acontecer, quase sempre, o surgimento de casos de anencefalia. Isso é muito triste porque essa criança ela vai ter uma dificuldade severa, uma sobrevida baixa, ela não vai ter um desenvolvimento tão duradouro, né? E a pessoa vai passar, a mãe, a família vai passar por todo um processo desgastante, que é a anencefalia, e tudo isso por carência de vitamina. Aqui eu trouxe uma imagem para a gente ter uma comparação. Aqui seria um crânio normal de um feto que não tem. Lembrem que eu estou falando de anormal não no sentido de pejorativo, mas sim de diferente do anatomicamente visto, né? E a gente tem a merocrania e a anencefalia. A merocrania a gente consegue ver que por mais que não exista a calota craniana, há uma preservação do cérebro. Tá vendo? Há uma diferenciação de cérebro. Só que ele é todo desorganizado, ele não é organizado igual esse, não tem as mesmas funções, né? A gente não vê o cerebelo presente. Já a anencefalia, a gente não tem o cérebro, não tem a calota craniana, e a gente vê só as outras estruturas, né? A gente vê a medula, a gente vê o bulbo aberto, o bulbo fechado, o mesencéfalo e acabou. Não tem mais nada, né? E aí, como que isso vai sobreviver, né? Como essa criança vai sobreviver? Ela não tem o órgão máximo que regula todos os outros. Isso é bem complexo, é bem difícil manter a sobrevida, né? Mais uma vez, a imagem, né, a gente olha que não tem a calota craniana, geralmente é um tecido conjuntivo igual de pele, sobrepondo o cérebro e as meninges, ok? Então, dando sequência, vitamina 9 e B12 é importantíssimo.
A última do grupo de hidrossolúveis, a vitamina C, que é o ácido ascórbico. É lógico que vocês vão saber que essa é a mais fácil da gente decorar, que a vitamina C está presente em frutas cítricas, laranja, cerola, limão, né? E ela participa de vários processos metabólicos, né? Participa na formação do colágeno, que lá na outra aula passada eu falei que ele corresponde a 40% das proteínas do organismo, que é ele que dá a estrutura da célula. Ele luta bastante, né? A vitamina C é muito importante porque ela atua como antioxidante, quer dizer que ela combate radicais livres. Aquelas moléculas de hidrogênio, hidroxila, quando elas ficam soltas dentro do organismo, elas têm um alto poder mutagênico, elas interagem direto com o material genético dentro da célula, e isso pode favorecer que surja um câncer, a gente está bem estudado em cima desse sentido, e a vitamina C atua como antioxidante, combate os radicais livres. Além disso, ela serve para retirar a toxina do fígado, ela ajuda do fígado nesse processo de metabolização. Então, aquela pessoa que exagerou na festa no fim de semana, na segunda ela é ótima, toma água, mas toma também um suco de laranja, uma vitamina C, né, para dar aquela acelerada no metabolismo do fígado e tentar degradar esse acúmulo de álcool que está ali te proporcionando todo aquele problema de ressaca, né? E além disso, também ela auxilia na absorção do ferro. Lembra que a gente sempre fala para servir feijão, feijoada com a vitamina C? Exatamente para isso, para que o ferro seja captado por ela e consiga ter uma absorção melhor e não seja excretado. Muito importante a gente ver isso. Quando a gente fala de vitamina C a nível de vestibular, a gente sempre tem que associar, já pensando numa questão histórica, depois vocês vejam com o professor de história de vocês, a questão do escorbuto, né? Quando a gente vê a época das grandes navegações, Inglaterra, Espanha, Portugal, fazendo esse tráfico marítimo, que não era tão rápido igual a gente vê hoje, eles passavam 2, 3 meses dentro do navio, a chance de ter uma carência nutricional nesse local é muito grande, né? Então a verdura não vão durar 3 meses dentro do navio. A gente tem que ter esse raciocínio. Então a maioria dos marinheiros, dos tripulantes, tinham esses problemas de carência de vitamina que eu vim trazendo, certo? E o muito comum era o escorbuto, porque o escorbuto ele acaba se desenvolvendo de forma rápida. E o que é o escorbuto? Né? É essa deformação da gengiva e de outras estruturas da boca, que é necessário para a gente ter uma mastigação, uma alimentação importante, precisa-se da vitamina C para que isso aconteça. Então aqui eu trouxe essa imagem é bem antiga de livro de graduação, que é mostrando um paciente com escorbuto, né? Olha essa deformidade. E aqui, ó, isso aqui é uma pintura, se eu não me engano, ela mostra um médico daquela época dando um limão para esse paciente se alimentar, né, fazendo a suplementação de vitamina C, que caberia-se na época, na tentativa de melhorar, combater o escorbuto, porque a partir do momento que tem uma suplementação, esse escorbuto é regredido e volta ao normal, claro, dependendo do estado que esteja essa estrutura dentária dele, né. E acho interessante a gente já falando da história, a gente pode ver que, por exemplo, a gente tem relatos dos ameríndios, né, que quando os colonizadores desciam, eles associavam a demônios, porque eles tinham, não demônios, mas a seres sobrenaturais, porque eles tinham esse aspecto físico muito feio, né, o rosto deformado por conta do escorbuto e todas aquelas outras carências de vitaminas, né. Então associava-se a um monstro, a algo terrível, porque além de fazer mal, além de matar, além de fazer todo um processo que vocês já viram na história, também tinha essa aparência feia, essa aparência grotesca por conta de uma doença. Quando a gente traz imagens mais modernas, um pouco mais novas, a gente vê o tanto que há uma degradação severa da arcária dentária, como que há uma inflamação importante da gengiva, tudo pela falta, né, pela carência da vitamina C. Então, talvez uma questão de vestibular, vocês podem associar a carência nutricional com grandes navegações, quem sabe, né? Vocês que me surpreendam aí no vestibular. Vitaminas lipossolúveis. Essas aqui são pouquinhas vitaminas, então a gente já está caminhando para o fim da aula. A primeira que eu trouxe é a vitamina A, que a gente chama de ácido ascórbico. Ela é encontrada em vegetais. Lembra que agora eu estou falando de lipossolúveis, então ela é difícil de metabolização e secreção.
Então o excesso dela pode sim trazer alguns problemas. E a vitamina A, ela está presente em vegetais de cor laranja, então a cenoura, a abóbora, por conta do beta-caroteno, que é um lipídio. Lembra na aula passada quando eu falei de lipídio, que era o beta-caroteno? Então, a vitamina A, ela é precursora do beta-caroteno, desculpa, é precursor da vitamina A. E aí tem vários processos metabólicos envolvidos, né? Desde formação, né, de novo, que eu falei dos cones e bastonetes, olhe na aula passada, formação de tecido epitelial, combate a radicais livres, né? Mesmo sentido. E aí a gente pensa o quê? Como ela tem relação com a formação e manutenção das principais células da nossa retina, que são os cones e os bastonetes, então a carência dela ia de encontro a um problema de visão, certo? Então é o que a gente vê como cegueira noturna, isso aqui é muito comum cair no vestibular, já vi várias vezes falar de cegueira noturna, certo? E xeroftalmia, que é a córnea seca, né, que são carências provocadas pela falta da vitamina A. Já o excesso, olha agora falando de excesso, a gente pode ver perda de cabelo, vômito, irritabilidade, danos no fígado, que pode gerar uma hepatofregia, uma hepatomegalia e danos nos ossos. Então, olha o excesso tendo um problema, né? Quando a gente dá sequência na vitamina D, a vitamina D todo mundo também tem. A vitamina, na verdade, a vitamina D ela não tem um nome específico, porque é um complexo de vitaminas D, D1, D2, D3, que a gente chama reduzidamente de vitamina D, para facilitar a nossa vida. E a gente tem essa alimentação, então ela vem do leite, ela vem dos derivados do leite, só que ela precisa, né, ela é a única vitamina que a gente consegue sintetizar no nosso organismo, então é importante a gente saber, porque ela é uma exceção à regra. A gente precisa da interação do sol para que essa vitamina que a gente conseguiu da alimentação ou da própria produção do organismo, que está na forma inativada, seja ativada e participe de várias outras funções. Então, quando a gente fala de vitamina D, a imagem já está aparecendo, a gente tem várias funções, mas ela tem relação com a sedimentação de cálcio nos ossos, né, e o crescimento da epífise óssea. Epífise, quando a gente for falar de anatomia, a gente vai ver que epífise é o nome que a gente dá à extremidade do osso, né? Diáfise, que é o meio, e epífise, diáfise com D, né? Diáfise e epífise. E a vitamina D, ela vem ajudar muito no sentido de trazer o cálcio para o osteoblasto e ele depositar aqui dentro, né? Então, o que a gente tem de carência? Em uma relação à depressão, tem muita, porque ela também está relacionada com o sistema nervoso e sistema límbico, e osteopenia, osteoporose, né, que é a principal questão em vestibular, muito comum cair. Osteopenia é uma baixa estruturação de óssea no osso, e a osteoporose já é realmente uma falta de sedimento aqui dentro, né, a conformação óssea toda atrapalhada, toda difundida, certo? E a depressão, acreditava, por exemplo, médicos antigos, né, na época medieval, acreditava-se que a depressão estava muito associada à falta de luz solar. E acabou que eles realmente tinham uma noção disso, né? Aquela pessoa que fica muito dentro de casa, deprimida, isso piorava o quadro dela porque a falta de vitamina D acentuava a depressão. Olha que interessante, né? A gente observa de forma empírica, mas acaba tendo fundo científico. E o excesso, né? O excesso a gente vai ter lesão renal, lesão cardíaca, lesão nervosa. A vitamina E, ela tem o nome de tocoferol. É engraçado. Ela está presente nas castanhas. É o exemplo mais comum. As castanhas e os ovos, né, que são super alimentos, que eles fazem um apanhado geral. Fígado também. Fígado também tem um apanhado geral de vitaminas e sais minerais que a gente precisa, como essenciais. Ela também participa de vários processos, mas ela atua também como antioxidante, combate radicais livres, protege a estrutura da membrana celular, é ali que o tocoferol vai estar atuante. E o mais importante vocês associarem a nível de vestibular, que a vitamina E tem relação com a gametogênese masculina. Lembra da gametogênese? Tem a mitose, que a célula divide, e agora tem a meiose, que ela divide o material genético, não de forma igual, mas de forma fracionada, né? E a formação do espermatozoide. Isso aqui é uma imagem de laboratório, a gente consegue ver o espermatozoide, todo o flagelo dele aqui. E aí a gente pensa, a carência, né?
Vai ter uma lesão nervosa, muito comum, porque perde estrutura da membrana de células nervosas. E a infertilidade é o principal exemplo que vocês têm que estar gravando. Vitamina E, ela atua na gametogênese masculina, na masculina, não na feminina. E aí, a falta dela pode gerar infertilidade, certo? E o excesso? O excesso, de novo, lesão renal, lesão cardíaca, lesão nervosa. Então é muito importante a gente ter essa dosagem adequada. E agora, a vitamina E, filoquinona, agora é a vitamina K, gente. Não troquei, me desculpem. Isso aqui é a vitamina K, também denominada de filoquinona. Ela encontra em vegetais escuros e no biofilme intestinal, as nossas próprias bactérias conseguem produzir ela, e ela tem relação com a coagulação sanguínea. Aqui eu coloquei uma coagulação bem simples, não vou entrar muito em detalhes, porque depois a gente vai ver o sistema hematopoético, quando a gente for falar. Mas a gente tem uma cascata de tromboplastina, trombonina, protrombina virando trombina, né, e fazendo todo um processo, né, até virar o fibrinogênio, fibrina e a coagulação. O que acontece? A fibrina vem e liga-se às plaquetas no sentido de tampar, né, fazer realmente uma tampa para aquele vazamento, né, que a gente chama de coágulo. É muito importante a gente entender a vitamina K nesse sentido. E a carência? Ela dificulta a coagulação. E o excesso? Né? Lesão hepática, lesão grave, né? E é importante a gente falar assim, se ela atua demais na coagulação, se eu coagulo demais, a chance de virar um trombo, uma trombose, ou um AVE é muito, muito presente. Então a vitamina K a gente tem que ficar bem atento sobre isso. Certo? E, gente, caminhando para o final, eu sempre termino com uma frase: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo, do Paulo Freire, certo? Que também o e-mail, o meu Instagram, vocês sempre têm, Ronaldo Abdala. Qualquer coisa, por favor, mandem aqui em mensagem aqui embaixo, ou me mandem por lá,